Bom dia a todos e a todas. Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação da dissertação de mestrado candidata ao Prémio para as Ciências Sociais e Humanas, Experiências de Turismo Acessível em Destinos Rurais, a perspectiva dos visitantes com incapacidade visual. Vamos dar início a esta sessão dando a palavra a Maria Helena Alves, Presidente do Júri do Prémio para as Ciências Sociais e Humanas, que passo a apresentar. Maria Helena Regêncio Alves é licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, em 1981, exerce atualmente funções de técnica superior no Instituto Nacional para a Reabilitação e, desde 2014, é Presidente do Júri do Prémio para as Ciências Sociais e Humanas do INR. A sua atividade profissional de mais de 4 décadas tem-se desenvolvido sempre na área da inclusão das pessoas com deficiência, iniciando-se em 1977 com um voluntariado no Centro de Reabilitação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. No Instituto Nacional para a Reabilitação, concebe e dinamiza formação em temáticas relacionadas com a inclusão das pessoas com deficiência e sobre instrumentos de defesa dos seus direitos, nomeadamente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e desenvolve apoio técnico a projetos inclusivos em organismos públicos e outros serviços, entre outras atividades. É docente convidada no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, desde 1996, lecionando disciplinas na área da deficiência, sobretudo na temática das pessoas surdas e ensino da língua gestual portuguesa, no mestrado integrado em Psicologia e no Departamento de Formação Permanente. Maria Helena Alves, passo-lhe a palavra. Bom dia. Venho falar-vos do Prémio para as Ciências Sociais e Humanas, um prémio do Instituto Nacional para a Reabilitação. O Instituto Nacional para a Reabilitação tem por missão assegurar o planeamento, a execução e coordenação das políticas nacionais destinadas a promover os direitos das pessoas com deficiência, sendo que a garantia da igualdade de oportunidades, o combate à discriminação e a valorização das pessoas com deficiência, sempre numa perspectiva de promoção dos seus direitos fundamentais, são os princípios que norteiam a atuação do Instituto Nacional para a Reabilitação. O objetivo deste prémio para as Ciências Sociais e Humanas é, sobretudo, de sensibilizar as universidades, os estudantes dos graus de ensino superior, de mestrado e doutoramento, e a comunidade académica em geral, na área das ciências sociais e humanas, para a produção de trabalhos académicos e desenvolvimento do conhecimento sobre deficiência e inclusão. Este prémio do Instituto Nacional para a Reabilitação foi criado em 1995 com a designação de Maria Cândida da Cunha no âmbito do programa CIT, Ciência, Inovação e Tecnologia, para distinguir projetos científicos de excelência nas áreas da deficiência e inclusão, e encontra o seu regulamento no site do Instituto Nacional para a Reabilitação. Neste sentido, este prémio pretende incentivar os estudantes dos graus de ensino superior para o desenvolvimento de trabalhos académicos, combater a discriminação em razão da deficiência e promover a igualdade de oportunidades e a cidadania das pessoas com deficiência. Pretende também diminuir o impacto das barreiras sociais, culturais, comportamentais e físicas na inclusão e participação das pessoas com deficiência, bem como promover os direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Tem como júri o Dr. Rodrigo Santos, representante do organismo da área do ensino superior, investigação ou inclusão, a professora doutora Célia Sousa, professora do ensino superior de reconhecido mérito no domínio das ciências sociais e humanas, a professora doutora Célia Fernandes, individualidade de reconhecido mérito na área da inclusão das pessoas com deficiência, a professora doutora Ana Margarida Cavaleiro, da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, representante de uma organização não governamental de pessoas com deficiência, a mestre Patrícia Santos, especialista convidada pelo júri na área da deficiência e inclusão, e eu represento o Instituto coordenando e presidindo ao prémio. No ano de 2022 apresentaram-se a concurso 23 trabalhos de diferentes áreas temáticas, e os trabalhos a concurso foram de tal maneira ricos
que decidimos apresentar para lá dos que ganharam quer o prémio, quer a menção honrosa. E por isso convidámos a mestre Ana Catarina Gomes a apresentar o seu trabalho, a sua tese de mestrado, dada a pertinência e a relevância da temática. Este estudo traz contributos teóricos e práticos sobre uma temática muito pouco investigada, a procura de destinos rurais por pessoas com incapacidade visual, visando a definição de estratégias que permitam a transformação de destinos rurais em espaços mais acessíveis a estas pessoas, com foco nas atividades de lazer e turismo. O seu trabalho, Experiências de Turismo Acessível em Destinos Rurais, a perspectiva de visitantes com incapacidade visual. Aproveito esta oportunidade também para vos dizer que a tese ganhadora do prémio, da doutora Marisa Alexandra Maia Machado, com um trabalho de desenvolver uma tese de doutoramento, inclua Programa Piloto para a Participação de Pessoas com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais no Ensino Superior, foi apresentada no dia 15 de março deste ano, numa sessão informativa da Biblioteca, e podem assistir no canal do YouTube do Instituto. O trabalho apresentado, a tese de mestrado da doutora Maria de Fátima Loureiro da Silva, que ganhou a primeira menção honrosa, com o título O papel da videoconferência na comunicação de adultos com dificuldade intelectual, um estudo de caso, foi igualmente apresentado no dia 18 de abril deste ano, numa sessão informativa da Biblioteca, e também se encontra disponível para verem no canal do YouTube do Instituto. E passo então a palavra à doutora Ana Catarina Gomes, muito grata pela atenção. Bom dia a todos, muito obrigada por estarem aqui na partilha daquele que foi um trabalho, não só em termos académicos, mas também de desenvolvimento pessoal e de carreira. Como a doutora Helena Alves apresentou, é um trabalho sobre a perspectiva de pessoas com incapacidade visual em destinos rurais. E passando aqui um breve índice do trabalho, vamos dizer porque é que este tema é relevante, introduzir um bocadinho o que é que foi feito em termos académicos antes deste trabalho, passar pela metodologia, ou seja, o que é que foi feito para conseguirmos responder àquela grande questão, os resultados e de que forma é que este trabalho contribui não só para a melhoria da vida das pessoas com incapacidade visual, mas também para uma melhor acessibilidade de destinos em termos turísticos. Em termos académicos e científicos, nós já sabíamos que existe um crescimento constante do mercado de turismo acessível, não só por questões do envelhecimento da população com maior saúde, mas também porque as pessoas cada vez mais têm acesso a tratamentos e têm mais vontade de viajar. Felizmente o mercado acessível está cada vez melhor adaptado e isto motiva outras pessoas. Sabemos também que o conhecimento existente sobre pessoas com incapacidade visual, especificamente em turismo, era extremamente limitado. E eu posso-vos dizer que neste momento estou a trabalhar a publicação de várias coisas relacionadas com este trabalho e ainda hoje existe uma única publicação científica sobre pessoas com incapacidade visual e destinos rurais. Que existe um crescimento geral da procura de turismo rural, especialmente com a pandemia Covid, houve um crescimento significativo, e que esta conjugação entre destinos rurais e pessoas com incapacidade visual é muito reduzida. Mas a questão é, porquê pessoas com incapacidade visual e porquê destinos rurais? Porquê num outro tipo de destinos? Porquê num outro mercado de pessoas com incapacidade? E é sobre isso que eu vos vou falar. De todas as formas, o objetivo deste trabalho era identificar estratégias para tornar os destinos rurais acessíveis a pessoas com incapacidade visual, e para isto tínhamos pequenos objetivos. Uma delas era caracterizar o visitante com incapacidade visual. O objetivo é principalmente, nós temos de conhecer o mercado para que as empresas e os destinos se tornem melhor adaptadas a estas pessoas, conhecer as principais características de um destino rural que seja acessível a pessoas com incapacidade visual
E, finalmente, através de um caso de estudo, analisar o nível de acessibilidade de um destino rural em Portugal, no centro de Portugal. Então, falando um bocadinho daquilo que já se sabia e criando aqui alguns conceitos. Em turismo, nós falamos de turismo acessível como sendo um tipo de turismo que tenta incluir pessoas com incapacidade e pessoas com necessidades especiais, ou seja, estamos a falar de pessoas com deficiência, e pessoas com alergias, pessoas grávidas, algumas pessoas de séniores, por aí fora, e fazendo isto através do design universal de produtos, de serviços e do ambiente. O que é que nós sabemos sobre o mercado com incapacidade? É um mercado heterogéneo. Tem muitas necessidades diferentes, muitas motivações diferentes. Em 2011, não existindo estatísticas assim mais recentes, representava 15% da população mundial e 18% da população portuguesa tinha dificuldade na realização das suas atividades diárias, sendo que as tendências apontam para um crescimento deste mercado. As pessoas com incapacidade visual são pessoas com dificuldades de visão, variando consoante o grau, e então aqui estamos a falar de baixa visão ou de cegueira total. São um número significativo em termos mundiais, estamos a falar de 285 milhões de pessoas, e em Portugal só temos estatísticas para pessoas cegas, ou seja, não inclui pessoas com baixa visão, porque o nosso Instituto Nacional de Estatística não tem feito essa contagem, mas fala-se em 28 mil pessoas cegas em Portugal, que é um número significativo. Neste trabalho vamos falar muito de constrangimentos de pessoas com incapacidade visual e vamos falar em constrangimentos intrapessoais, interpessoais e estruturais, sendo os intrapessoais próprios do eu, a própria pessoa não ter tempo de lazer, ter próprios problemas de saúde física ou mental à parte da questão visual que lhe impedem a viagem, a dependência de terceiros, mas o trabalho foca-se essencialmente em barreiras interpessoais e estruturais, interpessoais sendo com o outro, estabelecidas em termos atitudinais, ou seja, uma antipatia, uma falta de vontade do prestador de serviços em permitir que a pessoa participe nas atividades turísticas, ou falta de formação do prestador, uma incompatibilidade entre a proeficiência do indivíduo e a dificuldade do desafio, e as estruturais, que são todas aquelas que nós temos maior dificuldade em alterar, que são barreiras tangíveis, informacionais, ou seja, uma informação pouco ou nada acessível, e regras e regulamentos restritivos. Em termos de turismo rural, é um turismo que tem realmente uma procura crescente, ocorre em espaços rurais naturais e tem uma característica que nos fez ligar isto às pessoas com incapacidade visual. É que temos provas que é um turismo com experiências sensoriais, multissensoriais e que não estão dependentes da visão. E que tem características alinhadas com os benefícios que nós já sabemos que são procurados pelo mercado de turismo acessível, que muitas vezes têm a ver com ultrapassar desafios, desenvolvimento pessoal e depois o próprio contacto com a natureza e escapar à rotina diária. Então, por que é que ligamos o rural às pessoas com incapacidade visual? Sendo o rural um espaço multissensorial não dependente da visão, existem alguns estudos que dizem que pessoas que têm limitações visuais experienciam estímulos naturais, estímulos de natureza de uma forma especial e beneficiam desses estímulos de uma forma completamente diferente das outras pessoas. Em termos de metodológicos, foi uma metodologia mista, não foi uma metodologia quantitativa pela falta de conhecimento que existia sobre este tema. E então o que foi feito foi uma análise de testemunhos de pessoas com incapacidade visual online, em fóruns, em blogs, em comentários relacionados com viagens. E foram feitas 15 entrevistas semi-estruturadas com pessoas com incapacidade visual portuguesas, que acabaram por ser pessoas cegas, cegas mesmo, não tivemos pessoas com ambbliopia, ou pronto, foi sempre uma questão de procurar, então, e conhece outra pessoa que já tenha viajado para um destino rural, e foram entrevistas que foram realizadas entre junho e agosto de 2021. O objetivo destes dois pontos foi caracterizar a experiência de viagem de pessoas com incapacidade visual, tanto para destinos no geral como para destinos rurais, e o seu interesse por experiências de turismo de espaço rural. E isto foi uma análise 1 a 1. Todos os testemunhos foram lidos, foram transcritos e foram analisados palavra a palavra. Após isto, foi feita uma checklist de requisitos de acessibilidade com base no conhecimento científico e na legislação, e foi visitado um destino rural em Portugal com 3 pessoas com incapacidade visual
e que utilizam diferentes meios de apoio à mobilidade. Uma pessoa com a bengala branca, uma pessoa com o cão-guia e uma pessoa que utiliza mesmo um assistente pessoal no seu dia-a-dia. E então utilizam-se estes dois meios para analisar a acessibilidade de um destino rural. Os resultados deste estudo, que é para isso que estamos aqui. Portanto, estamos a falar de 15 pessoas cegas nas entrevistas, 6 pessoas com cegueira congénita, 7 com cegueira adquirida, na média dos 47 anos de idade. Quase todos tinham contacto regular com o espaço rural, ou seja, não eram pessoas que nunca ou raramente iam a zonas menos urbanas. 9 das pessoas eram utilizadores de bengala branca no seu dia-a-dia, 6 utilizam o cão-guia e 2 preferem recorrer a um assistente pessoal nas suas tarefas diárias. Em termos de testemunhos online, só para dar aqui uma breve passagem, foram sempre testemunhos de pessoas com incapacidade visual, se foram blogs, eram blogs de pessoas com incapacidade visual, e os comentários que foram analisados eram comentários de pessoas que diziam mesmo: eu sou cego e acho isto, acho aquilo, também já experienciei isto ou aquilo em viagens, ou concordo, discordo contigo por causa disto ou daquilo. Em termos de constrangimentos em espaços rurais que retiramos deste estudo, o constrangimento principal que tanto as pessoas online como as pessoas entrevistadas referiram para não visitarem espaços rurais é a falta de transporte público acessível e frequente para estas zonas. Como é que as pessoas depois falam que colmatam este constrangimento? Muitas vezes indo em grupo. Não é porque não sejam capazes nem tenham vontade de fazer uma viagem independente, é porque a questão de vir em grupo facilita o transporte por carro. O outro constrangimento que foi muito mencionado é a falta de informação e a existência de informação inacessível, muitas vezes informação puramente visual, em imagens, que não permite o uso do leitor de ecrã, e uma maior presença de obstáculos físicos em destinos rurais, particularmente a questão da falta dos caminhos acessíveis. O que é que nós consideramos caminhos acessíveis neste estudo? Caminhos que estão bem delineados, que não incluem obstáculos no meio do caminho, por exemplo, uma vegetação pendurada, espinhos, um piso muito com grandes declives ou muito irregular, e que fazem a ligação aos pontos principais de um destino rural. Uma coisa que foi muito mencionada é que o espaço rural é considerado menos organizado, tem falta de elementos urbanos, o que o torna algo confuso e perigoso, porque tem menos passeios e os passeios são estreitos ou não contíguos. O terreno é íngreme e não pavimentado e as infraestruturas no geral são menos acessíveis. Em termos, isto são tudo barreiras estruturais, de certa forma. No entanto, perguntam-me, então mas não existem barreiras atitudinais? Existem. No entanto, as pessoas que foram contactadas para este estudo e que foram entrevistadas e que foi lido, não consideram que isto seja um constrangimento rural. Estes constrangimentos existem, mas não são impeditivos, com exceção de alguns profissionais da oferta que dizem coisas do género: ai, a menina quer andar a cavalo, eu não vou, você é cega. Mas as pessoas, de certa forma, sempre arranjaram uma forma de participar nas atividades em que queriam participar, felizmente. Qual é o comportamento da pessoa com incapacidade visual num destino rural? E eu deixo aqui um testemunho, uma citação direta de uma pessoa que falou comigo, que me disse que os sons dos animais, o vento, os cheiros, dão-nos uma noção da natureza espetacular. É totalmente diferente o som da praia, da cidade, à do campo. Adoro ir para o campo de inverno. O cheiro do inverno, do campo, a relva. O que é que nos foi dito? É que o contacto com a natureza foi a motivação para viajar mais mencionada e que este comportamento de viagem é moldado não tanto pelas preferências, mas mais pelos constrangimentos esperados no destino. Prefere-se viajar de carro para contornar a falta de transportes públicos? Prefere-se viajar em grupo para ter acesso a uma viagem de carro e contornar as barreiras estruturais? E o uso frequente de aplicações de telemóvel, as apps, em particular em viagens independentes, que não têm grupo de viagem, para facilitar aquela falta de acessibilidade, a falta de informação, permitindo saber-se um pouco para onde é que se vai, de onde é que se vem e o que é que existe. Falando então no nosso caso de estudo, que foi a aldeia de Vilarinho de São Roque, do concelho de Albergaria à Velha, aqui no centro de Portugal, da região de Aveiro. É uma aldeia, é a aldeia de Portugal. Nós visitámos então esta aldeia com 3 pessoas em dias diferentes e que utilizavam meios de apoio à mobilidade diferentes.
isto nos meses de agosto e setembro de 2021. No geral, sendo uma aldeia, foi uma visita curta, mas que foi a todos os pontos principais. Em média durava 1h30, 2 horas. A visita mais longa foi do utilizador de bengala branca, sendo a mais curta a do utilizador de cão-guia. Foi simultaneamente observada a acessibilidade do espaço, com recurso à checklist que mencionei inicialmente, e a observação presencial da circulação no espaço pelas pessoas com incapacidade visual que estavam a visitá-lo. Eu, quando fiz esta visita guiada, procurei intervir o mínimo possível. Esclarecia, dizia um pouco para onde é que íamos, mas não quis fazer o papel de um assistente pessoal. Eu quis deixar que as pessoas fizessem aquilo que tínhamos combinado, que era um pouco explorar o espaço, ver como é que as pessoas com incapacidade visual exploram um destino rural se forem em viagem independente. De forma geral, existe uma falta de acessibilidade estrutural de um destino rural como uma aldeia de Portugal, de Vilarinho de São Roque. Existe a falta de informação, a falta de transportes e bastantes, mas muitos mesmo, obstáculos físicos. Foi requisitada uma descrição visual frequente, quer a mim, quer no caso da pessoa que trazia o assistente pessoal, e mostraram interesse numa visita guiada personalizada pela aldeia. Não só a esta aldeia, mas a qualquer destino rural. Mostraram interesse em participar em visitas a destinos rurais no futuro, se estes tiverem uma componente personalizada, o que é interessante do ponto de vista da oferta, porque sabe aquilo que o mercado procura. Então, comparando as experiências das três pessoas cegas que fizeram esta visita, existem diferenças significativas entre estas pessoas e os meios de apoio utilizados. A pessoa com bengala branca disse que nunca faria a visita completamente sozinho, por uma sensação de falta de segurança. No entanto, é também a pessoa que teve uma maior percepção dos obstáculos e do espaço, e a pessoa que me colocou mais questões sobre o espaço circundante, tanto em termos de acessibilidade, como também em termos de visita, de lazer. Já a pessoa com o cão-guia teve mais, as dificuldades não foram tanto de acessibilidade, mas sim relacionadas com o local de treino do cão, que é uma coisa que para nós em turismo nunca foi pensada, que é o facto de que os cães muitas vezes são treinados para o ambiente do dia-a-dia da pessoa, que na sociedade em que vivemos muitas vezes é urbano, e o cão mostra alguma desorientação devido a esta presença num ambiente que tipicamente é um ambiente de recreio, tipo um parque, um ambiente mais natural, mas que se adaptou. A pessoa com cão-guia também disse que preferia viajar com outra pessoa, não tanto pela questão da acessibilidade, mas sim pela descrição da paisagem, uma sensação de segurança. A pessoa com assistente pessoal foi a que teve uma menor percepção dos obstáculos da aldeia e que, obviamente, disse que prefere viajar com outra pessoa, tanto que costuma andar com este assistente no seu dia-a-dia. Quais as estratégias que nós retiramos para tornar os destinos rurais então acessíveis a pessoas com incapacidade visual? Os destinos rurais tendem realmente a ter uma maior dificuldade no acesso a financiamento para mudanças arquitetónicas de grande escala, e foi um facto que nós tivemos em conta quando surgimos estas estratégias. Elas vieram das entrevistas, vieram das pessoas que visitaram as aldeias e vieram também dos comentários online, quando as pessoas referiam mudanças específicas para certos constrangimentos. As novas infraestruturas, quando estas são implementadas, devem ter um design universal, procurando a melhoria do espaço comum, não necessariamente só para pessoas com incapacidade visual. As aplicações de navegação no espaço foram demonstradas como sendo um acrescente positivo a destinos rurais para pessoas com incapacidade visual, e sugere-se a oferta de produtos personalizados por parte de empresas de tour guiding que possam facilitar o acesso destas pessoas a estes destinos. As soluções mais imediatas poderão recorrer à implementação de elementos não intrusivos e de baixo custo. E aqui nós retiramos algumas sugestões específicas das pessoas das entrevistas, dos nossos entrevistados, que sugeriram coisas como sinalizar caminhos com cordas, os próprios trails, porque sim, as pessoas com incapacidade visual querem fazer trails, ou remover com alguma regularidade a vegetação intrusiva no espaço comum, os espinhos nos caminhos, nos passeios, ter algum cuidado, no fundo, em manter aquilo que é bom não só para as pessoas cegas, para as pessoas com incapacidade visual, mas para todos no geral. Então, concluindo e sintetizando o estudo,
em termos de principais resultados, apesar dos muitos constrangimentos, o turismo do espaço rural é procurado e desejado por pessoas com incapacidade visual. No entanto, os destinos rurais precisam de muitas e variadas melhorias ao nível informacional, arquitetónico e atitudinal, neste caso um bocadinho mais reduzido, porque não foi uma coisa muito impeditiva, para se tornarem acessíveis a este mercado. Em conjugação com outras soluções mais baratas, de implementação mais imediata, o design universal deverá ser implementado para melhorar a acessibilidade de destinos rurais. O estudo teve algumas limitações, não foi um mercado fácil de atingir, porque eu poderia ter chegado a qualquer ACAP, a qualquer associação de cegos e pessoas em belebos em Portugal e ter começado a entrevistar todas as pessoas, mas eu tive o cuidado de procurar pessoas que já tivessem feito realmente viagens para destinos rurais e que não fossem só viagens organizadas com 40 pessoas, porque aí todas elas tiveram a mesma experiência e não vai ser uma entrevista muito rica, porque vai haver muita repetição de informação. Por isso foi um estudo um pouco limitado em termos de amostra. No entanto, para o futuro será muito interessante contar com uma amostra maior e aí sim abranger todas as pessoas cegas, independentemente da sua experiência de viagem no rural, e ver com um pouco maior profundidade, de uma forma mais quantitativa, como é que é a experiência destas pessoas, qual é que é a sua motivação para viajar, se ainda não viajaram para o rural, e o que é que as faria viajar para estes destinos. Só tenho a agradecer por terem estado aqui a ouvir esta partilha deste trabalho de investigação, e não sei se existe aqui espaço para algumas perguntas, algum tempo, mas estou disponível. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Catarina Gomes, pela sua excelente apresentação. E sim, em resposta à sua questão, vai haver um espaço para questões, sim. Passamos agora a palavra a Patrícia Santos, membro do júri do Prémio para as Ciências Sociais e Humanas. Patrícia Santos é licenciada em Reabilitação e Inserção Social pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada, mestre em Serviço Social pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, da Universidade de Lisboa. Tem especialização em Comunicação Acessível pelo Instituto Politécnico de Leiria. É especialista nas áreas de reabilitação, educação e formação de pessoas com cegueira, baixa visão e surdo-cegueira. É técnica superior desde 2016 no Instituto Nacional para a Reabilitação, na Unidade de Investigação, Formação e Desenvolvimento. Integra o júri do Prémio para as Ciências Sociais e Humanas desde 2020. Patrícia Santos, passo-lhe a palavra. Obrigada, Helena. Antes de mais, e mais uma vez, dar os parabéns à Ana Catarina pelo seu trabalho e agradecer a todos quantos estão aqui a partilhar connosco este momento de pensamento sobre o turismo rural e a experiência dos visitantes, das pessoas com deficiência visual. Eu tenho aqui algumas notas que gostava de partilhar convosco e que julgo que seriam importantes de refletir relativamente a esta matéria e também pensando um bocadinho e colocando-nos um bocadinho naquilo que nós aqui no INR costumamos chamar de colocando-nos nos sapatos dos outros, ou seja, colocando-nos do ponto de vista de quem efetivamente tem uma deficiência visual e gostaria de viajar para turismos rurais. Em primeiro lugar, há uma coisa muito importante que todos nós temos que pensar, que é não podemos pensar nem estar à espera que a maioria das pessoas com deficiência, seja ela qual for, viaje ou faça aquilo que for, acompanhada de outra pessoa que não terá deficiência e que estará ali para a ajudar. Isso não é uma realidade e cada vez mais. Portanto, se nós estamos neste momento numa sociedade que trabalha questões como o empowerment, a autonomia, a autodeterminação, então nós devemos cada vez mais pensar que as soluções devem ser projetadas para que a pessoa possa usufruir sem o apoio de terceiros sem deficiência. Poderá viajar com terceiros, sim, se houver uma ligação afetiva, se houver ali uma questão de companheirismo e tudo mais, mas nunca por uma questão de vou viajar com alguém que vê porque me é mais fácil. Deve ser uma opção por outros motivos e não como um recurso de acessibilidade, digamos assim. Depois há que pensar noutra coisa, que é quando uma pessoa com deficiência viaja, existe toda uma preparação antes de tudo. As pessoas com deficiência não têm a mesma possibilidade
de reagir ao inesperado que as pessoas sem deficiência têm. Porquê? Se eu estou a pensar que vou por um determinado caminho e de repente chego a um sítio qualquer, aquele caminho é impossível de eu ir e me dizem que tenho que mudar o caminho, não é? Que tenho que ir por outro caminho. Quem vê, por exemplo, é muito fácil. Olha à volta, percepciona qual é o caminho alternativo ou até verifica visualmente por onde é que as pessoas estão a ir e vai. Quem não vê não tem esta possibilidade. Portanto, há toda uma preparação de como é que eu vou, quando eu lá chegar, que caminho é que eu tenho que fazer desde o transporte até ao sítio. Depois, como é que é o sítio onde eu me vou deslocar? Onde é que eu vou poder, no caso das pessoas que usam cão no cão-guia, onde é que eu vou poder levar o meu cão a passear e faz parte da vida do cão, não é? Onde é que há alimentação nas imediações? É um sítio, um turismo rural onde servem todas as refeições ou não? Isto acontece muitas vezes no turismo rural. Nós vamos, mas, por exemplo, só há o jantar, porque se pensa que as pessoas vão aproveitar para visitar a aldeia, por exemplo, onde o turismo rural está inserido e vão poder desfrutar da gastronomia local. Ora, se não há transporte público, como a Catarina falava muito bem há pouco, como é que a pessoa que não vê sai do turismo rural e consegue chegar até à aldeia para poder encontrar um restaurante para ir fazer as restantes refeições? Como é que faz? Portanto, tudo isto são itens a ter em conta quando falamos da preparação de qualquer viagem, mas muito mais do turismo rural. Há menos recursos próximos, o espaço é menos organizado, nós num hotel, por exemplo, sabemos que chegamos e que há funcionários em qualquer sítio, se a pessoa andar perdida, há sempre alguém que pergunta se precisa de ajuda, tudo mais, as coisas estão sempre no mesmo sítio, as atividades estão sempre organizadas e no mesmo sítio, as refeições normalmente são garantidas de forma muito mais organizada e a tempo inteiro. No turismo rural isto não acontece e, portanto, ao nível destas questões da preparação, e efetivamente a preparação de uma viagem de turismo rural é muito maior em termos de questões a preocupar-se do que uma viagem num hotel ou noutro tipo de situações que seja mais num espaço mais fechado, digamos assim. Depois, os locais de natureza, pela sua característica, são menos amigáveis das deslocações de quem não vê. Estamos a falar de praia, estamos a falar de campo, tudo isso pelas questões que a Catarina já falou e que eu não me vou deter aqui, mas pensemos nós o quão difícil será estar num sítio onde temos muitos sons, onde muitas vezes, como sabem, as pessoas com deficiência visual movimentam-se muito pela audição e pela percepção do espaço através da integração dos sentidos e muitas vezes num espaço rural encontram-se num espaço onde não têm pontos de referência, onde a única coisa que ouvem são os barulhos da natureza e a questão é, vou para onde? Para onde é que me desloco para ir do ponto A ao do ponto B? E se me perder aqui no meio dos caminhos, como é que eu consigo, posso tentar telefonar, por exemplo, e chamar alguém daqui e dizer, olha, perdi-me aqui no meio, como é que... E a pessoa pergunta, mas está onde? E como é que eu digo onde é que estou, não é? Portanto, tudo isto é uma sensação de insegurança acrescida para quem tem que fazer ou quer fazer este tipo de turismo. Depois, há que pensar noutra questão, que é a pessoa não vai só para o turismo rural para estar lá e andar a passear ou estar a descansar o dia inteiro. Existem uma série de atividades, como a Catarina falou, os passeios a cavalo, tudo isso. Há outras entidades que oferecem, por exemplo, vamos fazer a apanha da fruta no pomar e depois vamos fazer compotas, ou as questões do azeite, ou todas estas questões, e é importante que quem desempenha estas atividades, ou quem as dinamiza, peço desculpa, esteja sensível para perceber que aquelas pessoas precisam de outro tipo de comunicação. É preciso que se descreva o que é que se vai fazer, como é que se vai fazer, onde é que se vai fazer, que a pessoa tenha a oportunidade também de experimentar,
que não haja aquela questão de não vai fazer porque vai cair, não há nada que indique que uma pessoa que não vê tem mais possibilidades de cair ou de se magoar do que uma pessoa que vê, tenha ela o devido acompanhamento. Não é líquido que isso aconteça, até porque geralmente as pessoas têm mais cuidado, porque sabem precisamente que precisam de ter esse cuidado. Mas há que garantir que a pessoa pode ir apanhar a fruta, que vai alguém com ela para ir, para cheirar, para tocar, para sentir como é que as coisas, os frutos são diferentes entre si, como é que estão, onde é que estão, e que possa fazer com as restantes pessoas exatamente as mesmas atividades que existem ao dispor e que não vai lá apenas para estar sentadinha, sossegada, a não fazer grande coisa, porque isso não é tirar partido de tudo o que oferece o turismo rural. E quando nós falamos de igualdade de oportunidades, e nós no INR é um conceito que nos diz muito, a igualdade de oportunidades é isto mesmo, é ter a igual oportunidade de experienciar tudo o que está disponível para ser experienciado pelos restantes, seja como for. Depois, gostava de felicitar a Ana Catarina por trazer esta temática para estes destinos. Não é, de facto, algo que é muito falado e também não é algo que é muito procurado por quem não vê, precisamente por todas estas condicionantes. Eu arriscar-me-ia a dizer, se o turismo rural trabalhasse estas questões, provavelmente o impacto económico a nível dos visitantes, sejam eles com deficiência visual ou com outras características, porque nós também costumamos aqui muito bater nesta ideia de que um destino turístico acessível para pessoas com deficiência é um turismo mais acessível e mais agradável para todas as pessoas. E, portanto, o impacto económico e o trazer de mais visitantes para estas realidades seria de certeza maior, assim fossem pensadas estas questões. E, portanto, felicitar muito a Catarina por trazer esta temática que é tão pouco falada e que é tão pouco relevante. Por fim, gostava apenas de ressaltar aqui e de salientar a questão da investigação participada e da importância de irmos buscar as pessoas que efetivamente vivem as várias realidades, as pessoas com deficiência visual neste caso, para fazer connosco e nos explicar o que é que elas sentem, quais são as dificuldades que experienciam, mais do que falar, do que fazer a revisão da literatura, ou do que falar com técnicos, ou do que falar tudo mais, são as pessoas que sabem e que sentem na pele as dificuldades que sentem. E o lema que nós falamos muito em inclusão, do nada sobre nós sem nós, é cada vez mais uma realidade e cada vez mais percebemos que sim, é pelo nada sobre nós sem nós que temos que ir, porque as consciências são as melhores protagonistas que nos podem retratar as dificuldades que sentem e as soluções que elas pensam que podem ser uma coisa que poderá fazer a diferença. E às vezes não é nada de complicado. Esta ideia que a Catarina fala de colocar em cordas nos caminhos para que as pessoas se possam guiar, por exemplo, em algumas praias acessíveis, nomeadamente lá fora, e penso que cá em Portugal também existem alguns exemplos, já foi percebida há muito tempo como sendo um ótimo recurso para que as pessoas que não veem possam ir ao mar de forma autónoma e voltar do mar para o seu lugar sem precisar da ajuda de terceiros. Estamos a falar de uma corda, não estamos a falar de nenhum recurso tecnológico XPTO. Por fim, salientar também a relevância de termos públicos heterogéneos. Nós não podemos achar que, quando investigamos sobre deficiência, vamos à procura de uma, duas pessoas com deficiência, que até conhecemos e às vezes dá-nos jeito nas amostras por conveniência ter aquelas populações. Não é verdade. E como vimos aqui, na deficiência visual existem uma série de perfis que seria muito importante verificar. Temos a deficiência visual que é congénita, a deficiência visual que é adquirida, e que se é adquirida em que idade? Uma pessoa que adquire a deficiência visual aos 10 anos não é a mesma coisa que uma pessoa que a adquire aos 50, nem aos 60. Depois, temos a baixa visão, mas dentro da baixa visão temos
N situações, é um espectro muito grande de pessoas. Depois temos as pessoas cegas que se deslocam com cão-guia, as outras que se deslocam com bengala, as que se deslocam com acompanhamento de uma terceira pessoa, as que utilizam muito bem as novas tecnologias e que podem recorrer às aplicações de GPS e aquelas que não têm tanta facilidade em fazê-lo. Portanto, há uma série de perfis que é preciso ter em conta nesta temática ou noutras, assim, e eu deixo aqui o desafio para, mesmo quem vá investigar outras realidades, como sejam a deficiência motora, a surdez, todas elas, não tentem procurar perfis o mais diversificados possíveis, porque é pela diversidade de perfis, de características, de histórias de vida, que vamos conseguir um retrato o mais aproximado possível daquilo que é a realidade do grupo, digamos assim, que estamos a investigar. Obrigada, Catarina, por este excelente contributo. Continue, publique sobre esta matéria, procure os promotores de turismo rural, socorra-se das pessoas com deficiência para que elas próprias também possam ir e possam testar, digamos assim, novas experiências e novas soluções e novos locais. E mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras, Patrícia Santos. E chegámos ao momento de dar oportunidade aos nossos participantes e às nossas participantes de colocarem as suas questões, dúvidas, fazerem as observações que entenderem. Eu pedi ao favor de colocarem no bate-papo do Zoom as questões ou as observações que queiram fazer à nossa convidada, ou que as dirijam à convidada, peço desculpa, ligando o microfone e a câmara para o efeito. Temos aqui uma pergunta do nosso querido e estimado Dr. Adalberto Fernandes, que felicita vivamente a investigadora. Muitos parabéns. Qual foi o nível de interação, acolhimento com os residentes na aldeia? Os edifícios de referência da aldeia têm acessibilidades? Ora bem, a minha tese teve uma particularidade. Isto foi feito durante o período de Covid. Portanto, eu tinha falado com as pessoas, com os residentes, para termos uma experiência mais de maior intimidade, porque o produto que aquela aldeia em particular oferece é um produto de grande intimidade com o visitante. Não existe restaurante na aldeia, é mesmo uma aldeia, atenção, é uma aldeia mesmo rústica. Não é uma vila, não é uma freguesia, é mesmo uma aldeia. E então os restaurantes são as casas das pessoas, são produtos típicos oferecidos em casas das pessoas. Pronto, para dar uma ideia. Como estávamos em período de Covid e a aldeia tinha uma população algo envelhecida, eu perguntei às pessoas primeiro se se sentiam confortáveis com isso e perguntei aos próprios visitantes cegos, eu vou falar em cegos porque todos eles eram cegos, ok? Qual era o nível de conforto que eles sentiam em fazer esse tipo de experiência? E eles disseram que pronto, mesmo por uma questão de Covid preferiam não o fazer, ok? Em termos de equipamentos e infraestruturas, não existe acessibilidade, a única coisa que existia de acessibilidade, e nem estou a falar para pessoas com incapacidade visual, era uma rampa para a entrada no centro recreativo e de atividades de desporto radical e de natureza. E creio que lá dentro, lá dentro existe também algumas placas em braille. Como estávamos em período de Covid e essas coisas nem sequer podiam estar abertas naquele período, não pudemos visitá-las. Eu dei a descrição, mas não pudemos entrar lá dentro. Não sei se isto responde à pergunta, se era isto que queria ver respondido. Muito obrigada, Ana Catarina. Esperamos que o Dr. Adalberto Fernandes, sim, está a agradecer. Ficou esclarecido. Obrigada. Obrigada, eu. Há mais questões, mais observações por parte da nossa assistência? Não havendo questões ou observações, eu gostaria de colocar algumas minhas, porque 20 minutos, 15 minutos é breve, para explicar algumas nuances deste trabalho e também para discutir aqui algumas coisas com a doutora Patrícia Santos,
que eu achei muito relevantes. Por isso, se mais ninguém tiver nada a apontar, não sei. O palco é seu, não há mais questões neste momento. A doutora Patrícia Santos falou em pontos que eu, agora, mesmo hoje, que já tenho outra maturidade e já olho para o trabalho, sem aquela urgência da defesa e da apresentação e do dia, consigo ver com maior clareza e mesmo com as publicações que estou a fazer. Eu, na altura, tive um acaso engraçado, obviamente na altura não foi, que foi, eu experienciava aquilo que eu achava que eram episódios de cegueira, que eram enxaquecas oculares, em que eu efetivamente não via durante períodos de 1 hora e meia, o que me permitiu ter um contacto especial com a própria experiência dos visitantes, não é? Porque às vezes estava a redigir a minha tese e pensava, bem, isto é 1 hora e meia para mim, imagine-se uma vida assim. A questão das diferenças entre o público com deficiência visual, que a doutora Patrícia apontou, foi uma coisa para a qual eu tive especial cuidado, e realmente existem diferenças na experiência de viagem, e nem vou falar para destinos rurais, na experiência de viagem, pessoas conforme a altura da vida em que adquirem a cegueira, a experiência de vida, a idade que têm, a questão das aplicações, que para alguns é considerado uma vantagem enorme, para outros é considerado um problema ainda adicional. Eu na altura falei nas aplicações porque era uma evidência que tínhamos em termos científicos que poderia melhorar muito a acessibilidade de destinos rurais, mas para algumas pessoas aquilo ainda era piorar a experiência, porque tinham de perceber como é que funcionava a aplicação, mexer com o telemóvel, e o telemóvel de uma pessoa cega, para quem não tem este contacto diário, é bem diferente do nosso smartphone normal. Não é que seja pior nem melhor, é simplesmente tem um funcionamento diferente e muito menos visual, é auditivo, e realmente são pontos interessantes. Viajar para as pessoas com deficiência, no geral, é uma experiência completamente diferente. Pensar como, às vezes, temos pessoas que dizem, eu vou fazer umas férias e planeio aquilo com 2 semanas de antecedência. Não estamos a falar disso aqui. Estamos a falar de experiências que realmente custam, demoram, e mesmo que esteja bem planeado, às vezes chega-se ao local e tudo se desmorona. E eu tenho esta experiência porque eu tenho pessoas com deficiência na minha família, aliás, com todas as tipologias de deficiência, menos a visual. É preciso ter algum cuidado com este mercado, e é preciso valorizar este mercado, porque ele tem valor. E quando valorizamos este mercado e preparamos os destinos e os nossos produtos e as nossas ofertas para este mercado, estamos a valorizar todos os mercados de turismo. Estamos a criar valor económico acrescido, se quisermos olhar por aí e não quisermos ver isto de uma perspectiva social, estamos a criar um valor económico acrescido para as empresas, para os destinos e mesmo em termos de marketing. E isto é um exemplo que temos, e um caso de estudo de excelência que temos, é a cidade da Lousã, que se transformou num destino de excelência em termos de acessibilidades para pessoas com deficiência motora e intelectual, e tendo eles também alguns produtos adaptados para outras deficiências. Eu acho que todos os destinos deviam tentar ter este cuidado. Às vezes o orçamento é limitado, o acesso ao orçamento é limitado também, mas eu acho que ao nível nacional é essencial este trabalho. Eu esqueci-me também de referir uma coisa que é relevante, que é este trabalho de investigação esteve integrado num trabalho, num projeto maior, que era o projeto Action, que era a cocriação de experiências de turismo acessíveis através de uma aplicação da web, e que já teve o seu término e que teve associadas muitas iniciativas de acessibilidade em termos turísticos. Para quem quiser, para quem tiver essa curiosidade de ver, chama-se Action mesmo, ACTION. E de resto só tenho a agradecer por estarem aqui e por terem ouvido esta partilha, e agradecer particularmente à doutora Patrícia Santos, porque obviamente pela sua condição de pessoa com incapacidade visual, não sei se é cegueira mesmo, claro que tem um contacto especial, pronto, claro que tem uma percepção especial do tema. Sim, então, e repara uma coisa, a mim diz muito isto porque eu viajo muito, basicamente todos os anos faço uma viagem, e isto que a Catarina está a dizer é verdade. Nós temos que planear tudo com muito tempo de antecedência, e quando dizemos tudo, é tudo.
quanto mais não seja muitas vezes estarmos a pedir a alguém que nos veja no Google Maps, aquela aplicação do Google, que dá para ver mesmo os locais por dentro, e que antes de nós, a escolha, por exemplo, do sítio onde se vai ficar, onde a pessoa cega vai ficar, vai ao ponto de tentarmos perceber com alguém que vê, antes de selecionarmos o sítio, como é que é. O espaço lá dentro é organizado, não é? Por exemplo, um resort. Imaginem um resort grande, não é? Daqueles resorts têm várias coisas lá dentro. Como é que nos vamos movimentar lá dentro? É fácil para chegar da zona de quartos à piscina e à praia? Como é que é o acesso à praia? Portanto, a escolha do local para onde se vai a estes detalhes de tentarmos perceber, porque se me dizem, como já aconteceu, olha, para chegares do país do hotel à praia tens uma rampa muito íngreme, não tens escadas nem caminho feito, é descer. Eu não vou porque eu não vou para um sítio muito íngreme e acidentado onde eu posso cair, porque eu não vou de férias para me aleijar, não é? E, portanto, todas estas questões que a Catarina falou aqui, é de facto aquilo que é a realidade. E eu concordo muito com a Catarina. Temos que deixar de pensar que as pessoas com deficiência, todas elas, estão em casa e têm poucos recursos económicos e não trabalham e tudo mais. Nós sabemos que, infelizmente, há muito desemprego ainda na área da deficiência, que nem sempre as pessoas com deficiência têm acesso a recursos económicos que permitam que se pense nelas como grandes consumidores de coisas como viagens e experiências de turismo e tudo mais, mas cada vez menos isso é assim. E com o trabalho de inclusão que o nosso país está a fazer, e com medidas de apoio ao emprego e tudo mais, cada vez menos é assim. Portanto, sim, as pessoas com deficiência têm poder económico, sim, querem gastar dinheiro e sim, querem viajar e fazer férias. Portanto, basta que haja oferta para isso. Exato, e aliás, um ponto que eu estabeleço cada vez mais à medida que o tempo passa, é que, se repararem, algo que eu disse talvez de uma forma muito passageira, é que o comportamento das pessoas com incapacidade visual, pelo menos em destinos rurais, as escolhas, as ditas preferências de viagem, estão praticamente moldadas àquilo que são os constrangimentos a ultrapassar, o que nos cria uma questão. Se não existisse constrangimentos, qual era o comportamento expectável destas pessoas? Qual era para o que é que imaginando-se um destino ideal em que é completamente acessível, estaríamos a olhar para um mercado que não tem preferências distinguíveis do restante mercado turístico? E isto é algo que eu cada vez mais gosto de enfatizar. As experiências das pessoas com capacidade visual e as preferências, o comportamento de viagem está moldado pelos constrangimentos. Quase nenhum de nós que não tem deficiência precisa de pensar nisto. Eu sou-lhe muito sincera, eu não vou para turismos rurais. Sim, não vou, porque eu preciso, a pessoa com quem eu vivo também é cega, portanto não temos ninguém, e temos direito em viajar em casal, por todos os motivos e mais alguns, e deslocamos sempre de transporte público, seja de autocarro expresso, comboio, que normalmente é os transportes que levam até esse tipo de locais, e depois chegamos lá, e como é que chegamos ao sítio? É que normalmente o turismo rural não é encostado à estação do expresso nem à linha do comboio. Exatamente. Tem que se fazer um percurso, e como é que fazemos esse percurso? Porque podem chamar um táxi, pois podemos, o problema é que depois chamamos o táxi e dizem que não nos levam o cão-guia. É, exatamente. Depois a pessoa tem de pensar se quer chatear e esse transporte. Portanto, como não nos queremos chatear, fomos férias para nos divertir, não vamos para outros sítios. Sim. Mas sim, gostávamos muito de ir. Sim, sim. É a experiência que me é relatada da maior parte das entrevistas, sim. Acho que temos uma pergunta no chat. Temos, sim, senhora. Sim, a Ana Catarina está a ver, não é? É da participante Madalena Antunes, que lhe pergunta, gostava de saber, da sua experiência, se as entidades promotoras de TER se interessaram antecipadamente sobre as exigências de acessibilidade para a pessoa com deficiência e se procuraram, junto dos municípios, essa informação. Sim, então, eu tinha contactado inicialmente as entidades promotoras da região e da freguesia,
estavam interessados, até porque, curiosamente, apesar de ser um público que muitas vezes não tem interesse, sendo uma população maioritariamente envelhecida, eles tinham consciência que, melhorando para as pessoas com incapacidade visual e para as pessoas com deficiência no geral, estariam a preparar o futuro dos seus residentes de uma forma mais feliz. A própria Câmara Municipal e a Junta de Freguesia estavam completamente dispostas a colaborar. Devido a todos os atrasos com o Covid, foi uma integração. Acabei por não integrar a parte da oferta neste estudo, não contactei tão diretamente com a parte da oferta turística, mas creio que sim, e se me debruçar novamente sobre este caso de estudo em particular, teria essa facilidade. Muito obrigada pela sua resposta. Nada. Mais algum participante ou alguma participante quer colocar alguma questão? Não temos mais questões nem observações por parte da nossa assistência. Muito obrigada, Ana Catarina. Obrigada eu por me terem convidado hoje. Obrigada. E eu ia passar agora a palavra ao engenheiro Rodrigo Ramos, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, mas infelizmente o engenheiro Rodrigo Ramos está com problemas no som. Está a ver-nos, mas não consegue ouvir-nos nem falar, não consegue interagir connosco. Eu vou pedir, por favor, à doutora Marilena Alves que faça o encerramento desta sessão. Ok, muito bem. Em nome do Conselho Nacional Diretivo, em nome do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, muito agradecemos à doutora Ana Gomes a apresentação da sua tese de mestrado e o contributo precioso que nos traz para a construção de um pensamento nesta área do turismo rural, nomeadamente no que diz respeito à acessibilidade às pessoas com deficiência visual. Os nossos mais sinceros parabéns. Aproveito também para agradecer à doutora Patrícia Santos os seus pertinentes e valiosos comentários que tanto contribuem para a construção de um pensamento nesta área e também reforço o incentivo à continuação da sua investigação. Agradeço também a presença de todos que acompanham esta quarta sessão informativa de 2023 da Biblioteca Especializada do Instituto Nacional para a Reabilitação. E aproveito para informar que esta tese integra o nosso acervo documental e estará disponível para consulta em empréstimo no catálogo da Biblioteca do INR ou através do Sistema Integrado de Gestão de Bibliotecas. Agradeço também à equipa e aos técnicos das duas equipas, quer dos eventos, quer da biblioteca, que mais uma vez nos proporcionaram uma sessão informativa tão interessante portanto, muito agradecemos esta oportunidade de refletirmos nesta temática. A todos que assistiram, os nossos agradecimentos pela vossa presença, uma boa tarde e até breve. Muito obrigada pelas suas palavras, Marilena Alves. Eu vou passar agora a palavra só por um minuto aqui à nossa diretora de serviços, a doutora Fátima Alves. Olá, bom dia a todos e a todas. Peço desculpa por não estar presente o tempo todo, mas hoje exames clínicos obrigaram-me a um tempo demorado e só cheguei mesmo no final, não tive o privilégio de ouvir a doutora Ana Catarina Gomes na sua apresentação. No entanto, falei ao telefone com o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, o engenheiro Rodrigo Ramos, que me disse que gostaria que fossem transmitidas duas mensagens, e foi agora mesmo há 2 minutos, duas mensagens fundamentais. A primeira mensagem que gostaria de agradecer particularmente pelo empenho da doutora Ana Catarina Gomes no investimento no trabalho nesta área da acessibilidade ao turismo rural e dentro deste investimento que fez pelo seu cuidado que teve em particularizar as necessidades de acessibilidade às pessoas com deficiência visual. Esse agradecimento o engenheiro Rodrigo gostaria que ficasse aqui bem espelhado e bem presente. Por outro lado, a segunda ideia que o engenheiro Rodrigo Ramos gostaria que ficasse também presente é que trabalhar o turismo rural
acessível para todas as pessoas, não é uma despesa, é de facto um investimento, como aqui foi expresso, ainda tive a oportunidade de ouvir algumas observações da doutora Patrícia, é um investimento que tem retorno, e tem retorno porque há clientes, há pessoas que o desejam fruir em igualdade de oportunidades. Por isto, doutora Ana Catarina Gomes, o nosso muito obrigada por se dedicar a esta área, por nos trazer aqui esta partilha, agradecer o seu empenho e que ele possa continuar, como a doutora Helena Alves referiu. A doutora Helena Alves não agradeceu a si mesma, porque também não consta, não é? Mas era a nossa intenção agradecer quer à doutora Catarina Gomes, quer à doutora Patrícia Santos, quer à doutora Helena Alves pelo trabalho de mérito que têm vindo a desempenhar nesta área e por nos proporcionarem esta partilha e este debate aqui tão frutífero. Muito obrigada, doutora Catarina, doutora Helena, doutora Patrícia. Obrigada a todos e todos. Muito bom dia. Bom dia. Helena. Muito obrigada pelas suas palavras, doutora Fátima Alves. E chegamos ao final desta sessão. Resta-nos agradecer a participação de todas e todos e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página web e nas nossas redes sociais. Agradecemos também a todos os participantes que fiquem atentos à sua caixa de correio eletrónico, dado que vos iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal do YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação e apelamos mais uma vez a todas e a todos que subscrevam. Bom dia e até breve.